Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te ilumine. Estamos no jejum semanal e estamos aqui para orar por você, para conversar com você, pregar a palavra, profetizar. É o nosso encontro semanal, onde nós oramos, profetizamos, ensinamos, lemos os recados. Está aqui os recadinhos no vídeo jejum semanal. Inscreva-se. Então, se você quiser participar desse jejum, você vai lá, coloca seu nome. Nós lemos os nomes da semana, tá bom? Então toda semana que você quiser participar, você vai lá e se inscreve. Deixa o seu recadinho, tá bom? Deus te abençoe, te ilumine. Eu sei que tem muita gente que está me assistindo no exterior, e eu abençoo vocês. Tem tantas irmãs, tantos irmãos que estão sofrendo, né, no exterior, problemas espirituais, problemas com a família. Tem até aqueles que são prisioneiros, né, de um casamento, prisioneiros de um homem. Tenho vários casos, mas eu estou orando por vocês, amém? Vocês que ontem foi sexta-feira, me pediram para fazer a distribuição das cestas básicas. Eu quero dizer para vocês que eu já fiz ontem, e que Deus irá abençoar a sua vida. Deus irá iluminar a sua vida. Hoje, olha, são exatamente 9h32, 9h32 da manhã. Eu estou em jejum, e eu dedico esse jejum a vocês que querem mudar de vida. A todos que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, seja abençoado. Vamos começar com a nossa parte de leitura da Bíblia, né? Vamos ler a Bíblia. Aqui, como eu sempre explico, não é ao vivo porque são muitos horários diferentes, né? Mas é quase ao vivo, sem cortes. Nós estamos aqui nesse encontro semanal para conversarmos. Amém? Vamos lá. Eu quero que vocês abram sua Bíblia, suas Bíblias, em Efésios, capítulo 4. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1. Amém? Paulo falando, o maior de todos os apóstolos, que escreveu quase 70% do Novo Testamento. A maioria das nossas doutrinas são paulinas. Esse homem foi tremendamente usado por Deus, e ele começa nos dando conselhos. Conselhos é bom, e você tem que ver de onde vem o conselho. Conselho, até o diabo dá conselho. Você acredita que até o diabo dá conselho? Tem pessoas que se lascaram na vida porque ouviram os conselhos do diabo. Faz isso, separa, mano, deixa esse homem, casa com esse marginal, vai e tal. E aí a pessoa escutou esse conselho, mas é o diabo dentro dessa pessoa dando conselhos errados. O diabo não aconselhou Jesus para o lado do pináculo? Vai, pula daí. Tu não és Deus, tu não crê em Deus, pula daí, está na Bíblia escrito, tu não crê não. Então, tem alguns conselhos que são extremamente diabólicos. Mas os conselhos, a Bíblia diz que o homem bom tira do seu bom tesouro, do seu coração, e dá. Jesus foi quem falou isso aí. E o homem mau tira do mau tesouro do seu coração e dá. Então, o homem bom, ele tira um bom conselho, uma boa ordenação. E o homem mau tira o desmantelo. Que nada, rapaz, vamos raparigar, vamos namorar, vamos beber até cair. Isso aí é justamente porque o coração dele está cheio disso. Cheio de prostituição, cheio de adultério, cheio de mágoa. Então ele dá conselho segundo o mau tesouro do seu coração. Mas o bom homem dá um bom conselho. Então você tem que ver de onde vem o conselho. Qual é a fonte que vem o conselho. Às vezes o diabo está de lado da pessoa. Rapaz, faz isso. Esse cara, como é que pode? Aí você faz, age. Aí depois você nota que você se lascou na vida, se ferrou na vida por causa daquele amigo, aquela amiga
que na verdade era o demônio que estava ali de lado de você, né? E te prejudicou. Quantas pessoas aconteceu isso, né? Quantas pessoas? Teve uma amiga minha dos Estados Unidos e ela estava dizendo, né, que acabou um relacionamento dela porque ela tinha uma amiga. E essa amiga vivia se metendo dia e noite no relacionamento dela e acabou ela brigando com o marido e a amiga jogando mais lenha na fogueira e até separou. Hoje, depois de muitos anos, ela caiu a ficha, ela disse: meu Deus, era o diabo tentando me destruir e eu ouvindo o diabo. Então os conselhos são bem-vindos, mas nem todo conselho deve ser ouvido, porque você tem que saber da onde vem o conselho, qual é o objetivo desse conselho. O coração do conselheiro é tolo, o conselho é tolo. O coração do conselheiro é pecaminoso, então o conselho é pecaminoso. O coração do conselheiro é idiota, então é um conselho idiota. Agora, se o coração do conselheiro for um coração bom, um coração que teme a Deus, um coração que acredita na libertação no Senhor, então dê ouvido. Então o conselho de Paulo deve ser ouvido, porque ele é um homem de Deus e ele tem autoridade para aconselhar devido à sua vida pregressa, devido à vida que ele tem, que ele teve e que ele demonstrou, o sofrimento, as prisões. Ele não viveu uma vida dúbia, ele era um homem decidido. Olha bem, ele diz assim: rogo-vos, eu peço-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que ele estava preso aqui, né, quando ele escreveu essa carta de Efésios capítulo 4, que andeis de modo digno de vossa vocação, a que fosse chamados. Então, ande digno, seja uma pessoa digna, né? Existe uma multidão de pessoas que estão olhando para você e você tem que andar correto, você tem que fazer as coisas corretas, né? Com toda a humildade e mansidão. Então nós temos que ser humilde. Ele está pedindo para a gente ser humilde. Se ele está pedindo, é você que decide ser humilde ou não, né? Eu me lembro que eu fui lanchar com minha esposa e, né, tinha um carro parado, eu parei ao lado, fiquei comendo. Aí o rapaz que estava fechado, né, pediu para eu sair. Tinha um carro atrás, bem velhinho, e eu fiz sinal pro cara: dá uma resinha para eu afastar para esse rapaz sair. Aí o cara fechou foi a cara, né? Eu disse: não tem problema não, a gente não vai. Então a gente fez a volta com todo o sacrifício, saímos, fomos lá pro outro lado, o carro saiu, agradeceu, eu voltei de ré e coloquei no lugar. O cara se mostrando num carro velho. Imagina se esse homem tiver um carro novo, tão prepotente, num carro velho. Imagina se esse homem tiver um carro novo. Então não precisa disso, gente. Tudo que nós temos é a vida e a alma para Deus. Os bens são importantes. Queremos bens, queremos e vamos conseguir, amém? Mas isso não deve transformar o nosso coração. Tem gente que fica exaltado com besteira, com pouca coisa. A ver porque compra uma bicicleta velha, que compra uma moto, aí fica todo metido. Quem somos nós? Quem somos nós? Né? Por mais que Deus nos dê bens, patentes, todos os tronos desse mundo são temporários. Ah, pastor, eu sou o bichão, né? Como diz aqui no Nordeste, fulano é o bichão. São as gírias, né? De cada região tem uma gíria. Fulano é o homem, é o bichão, tal. Mas não vai ficar para sempre. Ninguém fica para sempre. Não estou desejando que caia não, que fique lá mesmo. Agora, todos os tronos são temporários nesse planeta, nesse mundo. Faraó, com toda a sua polpa, ele teve que sair fora. Um dia todos os homens vão sair fora. Pastor, eu sou o rei. E continue sendo, não tem problema não. Porém, chega um dia que o seu trono vai ter que ser ocupado por outro, porque a gente vai embora. Então não para que prepotência? Eu sou o cara, eu sou o tampa. E tem gente que fica prepotente por coisas que eles não fizeram. Por exemplo, uma mulher bonita: eu sou bonita, eu sou linda. Você não fez nada para ser bonita. Deus foi quem fez você bonita. Então seja bonita, mas seja humilde.
Ah, porque eu tenho uma poupança muito bonita, tenho um seio muito bonito, grande coisa. Deixa eu chegar a 60 anos para ver se fica o seio. Né? Tem uma mulher que chega a 60 anos muito bonita, nem que chegue mesmo, não tem problema não. Mas a questão da humildade, eu fico vendo, meu Deus do céu. Tem mulher que não tem quase nada e toda prepotente, tem homem que não tem quase nada. E vejo mulheres lindas e homens lindos que não são essas coisas, prepotência toda, né? Então ele diz aqui para a gente ser humilde. E em toda humildade e mansidão. Ser manso não é ser leso, não. Eu sou manso. O cara derruba a casa do cara e eu sou manso. Não, nada disso. Ser manso é não querer confusão. Né? A Bíblia diz que Moisés era o mais manso de todos os tempos. Porém ele matou um egípcio de arroxo. Claro, estava atingindo o povo dele. Então a águia, o cara vai lá pegar um ovo da águia, a águia ataca o cara diz que a águia é brava. Não, a águia não é brava, não é brava. Ela está defendendo o que é dela. Mas mansidão é aquilo que é uma atitude que você não quer briga. Não é porque você é menor, tem medo de... Não, você não deve ter medo de ninguém. Mas você não quer briga. O que você puder fazer para não querer confusão, intriga, faça. Isso é mansidão. Na minha opinião, a Bíblia mostra isso, que a mansidão é isso. Não é ser um leso, um abestalhado. É você não querer confusão. Porém, se vier, no que depender de vós, a Bíblia diz, tenha paz com todos. Então, tem coisa que não depende da gente, o que é intriga, que não tenha. Mas que a gente não deve procurar, não deve, tá bom? Não, pastor, mas eu tenho razão. Às vezes a gente tem que abrir mão da razão para não querer confusão, que é exatamente isto que o diabo quer. Olha bem, estamos lendo Efésios capítulo 4, né? Você está lendo aí em casa? Preste atenção. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade. O que é isso, pastor? Longanimidade. Que nome longo, né? Longanimidade é perseverança. Longo ânimo. Você não pode ser como as ondas do mar. Eu vou, não vou. Eu vou, não vou. Eu vou, não vou. Não. A Bíblia diz que as pessoas que são assim não conseguem nada de Deus. Porque começa tudo e não termina nada. Não tem objetividade na vida. Não tem longanimidade. Começa tudo e não termina. Você tem que ter longo ânimo. Não é um ânimo curto. Você tem que ser animado e continuar animado. Ser perseverante em tudo. Na vida, no casamento, com os filhos, com o trabalho, com os projetos que você projeta para o futuro. Você tem que ter longo ânimo. Se você inventar um negócio e não der certo, tenta novamente, não deu, aí parte para outro, mas não desiste, meu amigo. Tem gente que desiste. Eu conheço muita gente que só age se for muito adulado, muito babado, muito paparicado. Vai, fulaninho, vai. Eu não sei se eu vou. Vai, não, tá, eu acho que eu vou. Não, essas pessoas sofrem muito. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu estou para dizer que muita gente sofre por falta de conhecimento. E a falta de ânimo é essa. Tem gente que não tem ânimo pra nada, é uma mosca morta. Vamos ali, bora. Aonde? Como é? Só falta o cara dizer, rapaz, vamos comer arroz. O cara diz, tá cozinhado. Ele não tem ânimo, ele não se levanta, ele não se acorda. E a Bíblia diz aqui, Paulo pedindo, tenha longanimidade, longo ânimo, seja perseverante. Não tem um ânimo pequeno não. Qualquer besteira, né? Às vezes o demônio usa até isso para destruir as pessoas. Um casal se separou. A mulher disse que o homem faltou de respeito com ela. 9 meses de casado. Aí eu procurei saber qual foi a falta de respeito, né? Uns dizem, ela enrolou e não disse o que era, que falta de respeito era essa. Um acha que foi um filme pornô que o marido assistiu. Bem, isso não é suficiente para acabar um casamento, é? Outro acha que o marido chamou ela de um palavrão. Puxa, acabar um casamento por causa disso, tudo pode se resolver, se ajeitar, né? Mas acabou. Isso tem demônio por trás.
Não, abusar, negócio de homem e tal. Ideologias satânicas, amigas na cabeça dela. Vai perder a bênção. Ela só vai notar que perdeu quando o marido estiver com outra. Mas isso já é tarde demais. Satanás atualmente agora está roubando ela. Eu tentei intervir, tentei falar. Vamos lá, calma, deixa eu conversar com os dois. Vem cá, vamos fazer. Não quero conversar com. Tá, pronto. Então o que pode fazer? Ela está querendo se perder. Então o que pode se fazer? Então não tem ânimo. Longo ânimo, onde enfrenta as dificuldades e a adversidade da vida. Você tem que enfrentar as adversidades de cara. Era para ela dizer, você assim, se ajeita, rapaz. E o cara se ajeitava. Opa, já estava com o marido, rapaz, tenha calma. Mas não, desiste. Depois de uma festa linda, depois de um casamento lindo, né? Ah, porque não existia amor, pastor. Às vezes existe, mas o demônio entra no meio, viu? Então, tenha longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando, você tem que suportar os outros em amor. Todo mundo é um porre. Você não é porre não. Tenta passar 1 mês, 2 meses na casa dos outros para tu ver. Aí se torna pesado. Ah, pastor, mas a gente nunca deve ser pesado a ninguém. E é chato também, né? Cada um tem que ter o seu lugarzinho. Então você tem que suportar os outros, os defeitos dos outros. O pastor tem que suportar os defeitos dos irmãos. O irmão tem que suportar os defeitos do pastor. Você acha que o pastor não tem defeito? O pastor não tem erro? Não tem, sim, né? Às vezes é chato, às vezes tem um problema. E os membros têm que suportar. Eu vou sair da igreja, o pastor não aperta minha mão. O pastor estava com cara feia, mas ele está com dor de barriga, ele está só se segurando ali. Suportai-vos uns aos outros. O nosso pai da fé, Abraão, vamos dizer, o nosso pai do cristianismo, né, que é Cristo, mas vamos dizer da doutrina, seria Paulo. Ele diz: suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos. Paulo enfrentou muita coisa. Tanta coisa. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Sobre as lutas de Paulo. As igrejas que Paulo fundou. Veio os judeus. Jogaram os fermentos. Como é que Paulo é apóstolo se não viu Jesus? Olha bem, tem uma lógica. E jogou as igrejas de Paulo contra Paulo. Roma tentando matar Paulo. Os judeus tentando matar Paulo. Uma confusão danada. Este homem tem autoridade de dizer isso: suportai-vos uns aos outros. Paulo era tão amado pelos irmãos que quando ele partiu e disse que não ia voltar mais, que supostamente ia morrer, os irmãos choraram como criança e ficaram na beira da praia dando tchau. Isso é que é um homem de Deus. Ele tem autoridade para dizer isso. Eu fico vendo a vida de Paulo e fico vendo a vida de alguns pregadores, bispos, pastores. Tem uns caras que são ignorantes mesmo, viu? Se prevalece da estrutura, maltrata os pastores que são subordinados. Eu acho tão feio isso aí. A autoridade não é você maltratar ninguém. Porque você é um pastor, um bispo de uma igreja famosa, você não tem autoridade de pisar nos outros, né? Eu já vi bispo endemoniado, brigando, falando, maltratando, porque ele se acha uma autoridade. Paulo era uma autoridade muito maior. E Paulo não fazia isso. Ele diz: suportai-vos. Tenta, né? Suportai-vos, porque ele suportou em amor, em compreensão. Aí é onde está o nosso cristianismo. Aquele que se julga sábio e entendido, demonstre com seu bom tratamento essa sua sabedoria. Então a sabedoria de Deus é uma sabedoria muito tratável. Não são os cavalos que ficam chutando em nome de Deus os outros, não. Humilhando, dando grito, né? Eu fico pensando, puxa, Paulo diz aqui: suportai-vos. O marido tem que suportar a esposa, porque a esposa tem defeito. A mulher tem que suportar o marido, porque o marido tem defeito. Exatamente. E suportando um ao outro, vive a vida em amor e em felicidade.
Nada neste mundo é perfeito. Nada. Você se julga perfeito? Porque eu não sou. Ninguém é. É não. A gente é administrável, vamos dizer assim, né? Podemos administrar os nossos defeitos e as nossas qualidades. Se você acha que tem um defeito, administre. Se você acha que tem uma qualidade, administre também. Porque a qualidade não administrada se torna defeito, né? E o defeito não administrado destrói a pessoa. Então a administração é importantíssima nisso aí. Suportai-vos uns aos outros, disse Paulo com a sua boca. Suportai-vos. Aguenta, cara. Vamos suportar, né? Ou seja, não seja casca de ferida. Qualquer coisa você está magoado, abusado. Meu marido deu um espirro, né? Pastor falou isso. Suportai-vos. Das maiores ambições que devemos ter, a maior dela é sermos aperfeiçoados. Você tem a ambição de ter uma casa, amém. Vamos orar e você vai ter. De casar, né? Você vai casar. De ter filhos, tente de tudo e tenha seu filho. Mas o maior e a maior de todas as ambições deve ser uma pessoa aperfeiçoada. E a Bíblia diz que é o amor que é o vínculo da perfeição, ou seja, que nos une à aperfeiçoação. Então, suportai-vos uns aos outros em amor. Diz assim, os irmãos, desculpe que eu estou um pouco resfriado. Está chovendo muito aqui no Nordeste. Diz assim, ó: esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então a unidade do Espírito é feita na paz. Aquela tribulação, aquela briga toda, aquilo não é do Espírito, não. Você tem que ter paz, tranquilidade, né? Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados num só esperança de vossa vocação. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é todos, Deus é teu Pai. Amém? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então Deus está em todos, né? Aqui mostra aqui o inconsciente coletivo, né? Então falado, ele está em todos e age por todos, né? E através de todos. Então, às vezes você está triste, aí vem alguém, te ajuda, e você, ó, ali é Deus dentro daquela pessoa, né? Você está indo num mau caminho, aí chega uma pessoa e diz: fulano, vem cá, por favor, tu vai, ó, se tu for por aí, tu pode se prejudicar, vai por aqui. O cara, é mesmo, rapaz, vai, é Deus, ele usou esse cara, é Deus dentro dele. Isso é o inconsciente coletivo onde Deus age. Deus sempre usa os corações bons e o diabo sempre usa os corações maus. A graça vos foi concedida, cada um de nós segundo a porção do dom de Cristo, né? Quanto ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Deus concedeu dons. Você tem um dom. Ah, pastor, não tem um dom de nada. Mas tem sim. Todo ser humano que está sobre a terra tem um dom, né? E esse dom é usado para o bem dos outros. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Então tem gente que quer ser tudo na igreja. O cara quer ser tudo, mas existe uma divisão. Uns são apóstolos, aqui, ó, daqui, ó. Diz assim, ó: concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, não queira ser tudo, não. Queira ser o que Deus botou você para ser. Trabalhe dentro da sua humildade, né? Até que todos cheguemos à unidade
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, a medida da estrutura de plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por um vento de doutrina. Então você não pode ser menino, né? Aqui eu não sei onde você está assistindo, mas aqui houve muitas doutrinas, né? Dente de ouro. Aí todo mundo correu para as igrejas dos dentes de ouro. Era todo mundo olhando a boca dos outros. O dente de ouro na verdade era uma binturação de ouro, ou o dente ficava dourado, né? Aí teve tanta gente, aí depois veio o Caicai, né? Cai pra lá, cai pra cá, todo mundo, ei, eu quero cair, vamos cair e tal. Aí depois veio uma doutrina que o homem tinha que ser barbudo, uma igreja que todos os homens tinham que ser barbudo. Aí depois veio outra igreja dizendo que todos os homens tinham que ser pelados, ou seja, sem barba, sem bigode, sem nada. Ou seja, aí teve gente que enlouqueceu, pum pro lado, pum para outro, pum pro lado, pum para outro. Se você é adventista, continue sendo adventista. Eu te amo como você é adventista. Se você é presbiteriano, continue. Se você é assembleano, continue sendo assembleano. Pastor, eu sou da igreja batista. Seja batista. Amém? Seja, não tem problema não. Agora não adianta você ficar correndo atrás de doutrina. O que acontece? A pessoa enlouquece, acaba se decepcionando e acaba rejeitando Cristo. Mas não é Cristo, são as doutrinas. Toda igreja tem doutrina de homem. Toda igreja tem uma doutrina do homem, que é a regra que o homem coloca. Você vai para a igreja universal, tem a regra do bispo Macedo. Você vai para a igreja mundial, tem a regra do apóstolo Valdomiro. Nem por isso é errado. Você vai para a batista, tem a regra do pastor presidente local. Você vai para a presbiteriana, tem Calvino. Você vai para a Assembleia de Deus, Daniel Bergen, né? E a doutrina da igreja Assembleia de Deus, que é uma doutrina muito boa. Então você também não pode procurar chifre na cabeça de cavalo e ficar tentando achar uma igreja perfeita ou criticando todas as igrejas. Você tem que ter um lugarzinho, e lá nesse lugarzinho tem as leis próprias da igreja. Então obedeça. Se você está na igreja mundial, fique nela. Se você está na igreja universal, também. Está se sentindo bem? Fique. Pastor, eu não estou me sentindo bem na minha igreja. Vá para outra onde você se sinta, né? Eu sou da Batista, pastor. Eu gosto muito da igreja Batista. Então, glória a Deus, fique na Batista. Né? Você não pode ser como um menino correndo, sendo levado por um vento de doutrina de um lado para outro, diz aqui na Bíblia. Mas, seguindo a verdade em amor, o importante é amar. Pastor, eu sou adventista do sétimo dia. Glória a Deus. Ron Waiter, né? A visionária da igreja adventista, eu gosto muito dela, né? A senhora Ellen White, já li muitos escritos dela. O que tem? Guarda o sábado, guarde. Quer guardar com aquele, guarde. Pastor, eles são radicais, sejam. Cada um tem sua radicalidade, né? Mas em amor. Se você é adventista e não ama ninguém, você não é nada. Se você é assembleano e não ama ninguém, você também não é nada. Se você é neopentecostal, igreja mundial, universal, igreja do véu, e você vive criticando os outros, falando mal, então você não é nada. É o amor que nos identifica como cristão. Você não dá nem uma esmola a um doido, nem uma pratinha pro cego. Nunca ajudou ninguém, nem ajuda. Só pensa em si mesmo, o resto está tudo errado. Então, que cristianismo é o nosso? Né? Se nós pensarmos assim. Então olha bem, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos todos naquele que é a cabeça, que é Cristo, né? De quem todo o corpo bem ajustado, solidificado pelo auxílio das juntas. Ele mostra que Cristo é o corpo, né? Nós somos solidificados nele através das juntas. Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do vosso coração, do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se enganam a dissoluções, com avidez, cometeram toda a sorte de impureza. Então o mundo comete toda a sorte de impureza mesmo. O mundo, quanto mais sujeira, melhor. Não siga o mundo, não. O mundo é enganoso.
né? Então, no capítulo 5 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo, versículo 29 e 30 do capítulo 4. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, toda a amargura e cólera e ira, gritaria, blasfêmia, né? E bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos. Você tem que ser benigno, um para com o outro. Tem uma coisa que você nota que o cara está sendo prejudicado, então vá lá, mesmo sem ele saber, ajude. Aí você é benigno. Pastor, mas ele não tô nem aí, pastor. O cara tem um cavalo, o cavalo tá ali caindo ali, eu não tô nem aí. Mas custa você, né, dar uma ajudinha? Ah, pastor, o cara botou o lixo fora, os cachorros estão tudo rasgando o lixo dele. Vai lá, tange os cachorros, bota o lixo no lugar. Não precisa nem ele saber. Aí você será benigno. Amém? Antes serdes uns para com os outros benignos, querer o bem dos outros, compassivos, compreensivos, né? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Eu senti no coração de ler esse texto hoje, no jejum semanal, porque eu tenho certeza que alguém deve estar precisando desse texto. Livro de Efésios, capítulo 4, o capítulo quase todo. Amanheci o dia pensando nesse texto. E esse texto, eu desejo que você medite nele e pense nos exemplos bons que Deus, através de Paulo, nos deu em Efésios capítulo 4. Amém? Deus vos abençoe e vos guarde. A santa palavra do Senhor esteja no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pessoal, você tem que aperfeiçoar o seu modo de pensar. Se você pensa e está dando tudo errado, você tem que mudar esse pensamento. É aquele negócio, time que ganha, ninguém muda. Mas o time que está perdendo tem que mudar tudo. Então vamos mudar tudo que for para mudar. Amém? Eu te abençoo com esta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.